Os porcos revelaram que nos últimos 3 meses haviam aprendido a ler e a escrever, num velho livro de ortografia que pertencera aos filhos de Jones e fora jogado no lixo. Napoleão mandou buscar latas de tinta preta e tinta branca e marchou à frente até a porteira dos 5 barras, que dava para a estrada principal. Então, Bola de Neve, que escrevia melhor, pegou o pincel entre as juntas da pata, cobriu de tinta o nome Granja do Solar, do travessão superior, e em seu lugar escreveu Granja dos Bichos. Seria esse o nome da granja dali em diante. Depois disso, voltaram para a casa da granja. Bola de Neve e Napoleão mandaram buscar uma escada e fizeram-na encostar na parede do fundo do celeiro grande. Explicaram que, segundo os estudos que haviam feito nos últimos 3 meses, era possível resumir os princípios do animalismo em 7 mandamentos. Esses 7 mandamentos seriam agora escritos na parede, constituindo a lei inalterável pela qual a granja dos bichos deveria reger sua vida para sempre. Com alguma dificuldade, pois não é fácil para um porco equilibrar-se numa escada de mão, Bola de Neve subiu e começou a trabalhar, enquanto Garganta, alguns degraus abaixo, segurava a lata de tinta. Os mandamentos foram escritos na parede em grandes letras brancas, que podiam ser lidas a muitos metros de distância. Eram os seguintes os mandamentos. 1. Qualquer coisa que ande sobre 2 patas é inimigo. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. 4. Nenhum animal dormirá em cama. 5. Nenhum animal beberá álcool. 6. Nenhum animal matará outro animal. 7. Todos os animais são iguais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos conhecer a obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Vejam aqui a edição. George Orwell é um escritor inglês muito conhecido pela Revolução dos Bichos, por esse romance, mas também pelo romance 1984, a grande distopia do nosso tempo. Um livro que nunca foi tão falado quanto atualmente, porque com essa escalada do autoritarismo no mundo, a distopia 1984, que pinta um mundo de horror, um mundo distópico, um mundo cheio de opressão em que a democracia é completamente desfeita em nome do despotismo. Então temos acompanhado no mundo inteiro uma escalada da tirania e uma pressão contra as democracias, o que George Orwell vai pintar em 1984 de maneira formidável, tanto que hoje tem sido um livro muito citado pelo seu caráter visionário, né? O livro foi escrito em 1948 e era um livro que falava de um futuro, que seria o ano de 1984. Mas eu pretendo fazer ainda nesse curso uma aula sobre 1984 de George Orwell. Mas vamos voltar então agora, depois dessa digressão, vamos voltar agora para a Revolução dos Bichos. Bem, a Revolução dos Bichos não é nem um pouco menos séria do que 1984. Nesse livro, George Orwell vai contar a história de uma fazenda, uma pequena fazenda, onde os animais se sentem muito oprimidos pelos donos, pelos patrões, pelos donos da fazendinha. Sentem que não são bem alimentados, sentem que trabalham demais, sentem que alimentam o ser humano e não ganham nada em troca, na opinião deles. Então eles se juntam para se rebelar, guiados por 2 líderes, 2 porcos que vão se tornar os líderes, que é o Bola de Neve e o Napoleão. Bola de Neve e Napoleão vão assumir a dianteira na Revolução. Bom, feita a Revolução, tendo expulsado os humanos, começa então a utopia, né? A vida de sonhos, a vida ideal, o plano perfeito de uma vida nova, onde todo mundo é igual e os direitos são de todos e ninguém vai ser diferente, todo mundo vai ser igual, segundo os mandamentos dos bichos. Mas acontece que Napoleão, um dos porcos, o líder, né, junto de Bola de Neve, se torna um tirano, passa a considerar Bola de Neve como um forte inimigo, porque Bola de Neve é muito inteligente, muito popular. Então cria um plano para expulsar
Bola de Neve da Fazenda, porque ele vai aparecer como um opositor na opinião de Napoleão. E assim ele inventa muitas mentiras. Bola de Neve tem que sair fugido da fazenda para não ser morto. E Napoleão então começa a sua vida de tirania, começa a explorar todos os animais, escraviza os animais, alimenta mal os animais, faz tudo o que os mandamentos diziam que não era para ser feito, né? Então ele tem uma vida de luxo dentro da fazenda, na medida do possível, né? Tem uma vida de luxo, todos os animais trabalham muito e tudo que dá errado, tudo que acontece de ruim, a culpa é de Bola de Neve, que nem está mais ali, mas Napoleão cria, manipula os bichos, é um grande tirano e um grande manipulador que joga com os medos dos bichos, que joga com mitos, né? Que cria, inventa histórias e tudo o que acontece de ruim, a culpa vai ser do Bola de Neve, que já não está ali há muito tempo, mas que se torna uma espécie de sombra. O que dá errado, Bola de Neve é o culpado, o traidor, que Napoleão vai chamar ele de o traidor. Bom, na verdade, a Revolução dos Bichos é uma fábula, né? Então, utiliza os animais, utiliza essa experiência, essa vida dos animais, dá vida a eles, dá fala a eles, para tentar transmitir algo para a gente a respeito do mundo dos seres humanos, né? E o que George Orwell estava querendo denunciar era a tirania e o despotismo. Hoje, a extrema-direita, os reacionários, utilizam, tomam a obra como um ataque de George Orwell, que foi um socialista do Partido Trabalhador inglês, tomam o ataque dele, tomam o livro como um ataque ao regime comunista, como onde a frustrada Revolução Russa de 1917, os planos da Revolução eram planos muito bonitos, muito socialistas, muito comunistas, de partilha, mas aí o líder, né, o Stalin, se tornou um tirano, tanto que Trotsky, que era um outro grande revolucionário à frente da Revolução, teve que fugir e mais tarde foi morto, já na América Latina. E então eles usam, os reacionários, a extrema-direita, usa essa obra para dizer, ó, isso aí é para mostrar que o comunismo não dá certo. Esse livro está mostrando como o comunismo foi nocivo para a União Soviética. E não é mentira, é claro que é verdade, só que está mal empregado essa colocação, não está completa. Na verdade, o que o George Orwell está criticando, usando como metáfora o que aconteceu na União Soviética, ele está apontando contra todo e qualquer tipo de tirania, todo e qualquer tipo de despotismo, todo e qualquer tipo de manipulação de um tirano contra um povo, contra seu povo. E aí está a Revolução Russa, e aí está toda a história do capitalismo opressor, o mesmo capitalismo que nutre guerras no mundo hoje, muitas guerras no mundo hoje. Então, na verdade, a crítica de George Orwell era contra a tirania. Não importa se à direita, à esquerda, ao centro, isso é irrelevante. E aí, nesse contexto, considerando todo o contexto de produção dessa obra, A Revolução dos Bichos, como pensar, então, qual é o papel mesmo da literatura diante de um romance como esse? Qual é mesmo o papel da literatura diante da vida política e social, da nossa vida política e social? Será que é mesmo completamente irrelevante? Será que a literatura é apenas um mundo dos sonhos, ou ela utiliza o mundo dos sonhos para nos mostrar mais portas no mundo real, no mundo da vida dita real? Sim, A Revolução dos Bichos se tornou um dos livros mais importantes do século XX, inclusive é considerado, numa lista de 100 obras importantes, é considerada o número 33, o livro número 33, 33ª posição dos livros considerados mais importantes do século XX. É uma obra de leitura saborosa, muito divertida e ao mesmo tempo muito triste, porque fala das agruras humanas, né? Tem um desfecho sumariamente trágico, uma imagem estonteante no final,
dentro da fazenda, que eu não vou contar porque vocês têm que ler. Mas voltando à história do romance, há uma passagem em que, logo no começo que a Revolução é feita, a Bola de Neve dá a ideia de construir um moinho. E aí todo mundo na fazenda se anima, mas Napoleão, que desde o começo sempre foi tirano, viu a ideia como algo negativo, porque não queria dar o braço ou a pata a torcer para o Bola de Neve, pois ele não queria dar mais fama para o Bola de Neve. Então dizia que a ideia era muito ruim, que não ia dar certo. Depois que ele afugenta a Bola de Neve, surge uma nova ideia, construir um moinho de vento. E que era uma ideia do Bola de Neve, mas aí Napoleão diz que a ideia é sua, que a ideia é completamente nova. Na verdade, ele reconstrói o passado. Usando da sua manipulação com os bichos, ele conta coisas que não aconteceram e desfaz coisas que aconteceram no passado para continuar sendo sempre supremo. Toda verdade só sai da boca do Napoleão. E aí acontece uma tragédia, uma forte tempestade. Eles estavam construindo o moinho de vento, estava quase pronto, mas uma forte tempestade vai derrubar o moinho, destruir tudo. Claro, a culpa vai ser de quem? A culpa vai ser do Bola de Neve. Então, depois de falar um pouco sobre essa obra, que vale muito a pena ser lida, do começo ao fim, de um fôlego só, eu vou terminando essa aula e deixo vocês com mais um trecho de A Revolução dos Bichos de George Orwell. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu! Novembro chegou com fortes ventos de sudoeste. Foi preciso interromper a construção, pois o tempo estava úmido demais para a mistura de cimento. Finalmente, houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da granja tremeram na base e várias telhas do celeiro foram arrancadas. As galinhas acordaram cacarejando aterrorizadas, pois haviam sonhado, todas ao mesmo tempo, com o barulho de um tiro ao longe. Pela manhã, ao saírem os animais das baias, deram com o mastro caído no chão e viram o almeiro do pomar desgalhado com o rabanete. Mal haviam notado isso, quando soltaram um grito lancinante de desespero. Visão terrível se apresentava aos seus olhos. O moinho de vento estava em ruínas. Correram todos para o local. Napoleão, que raras vezes abandonava seu passo normal à frente de todos, correu também. Sim, ali estava o moinho, o fruto de todas as suas lutas, caído ao nível dos alicerces, e as pedras que de modo tão laborioso haviam levantado, espalhadas pelas redondezas. Impossível falar de início. Ali ficaram, olhando com tristeza a desordem das pedras no chão. Napoleão andava devagar de um lado para o outro em silêncio, de vez em quando farejando o chão aqui e ali. Seu rabicho se esticava e se sacudia energicamente, para lá e para cá, num sinal de febril atividade mental. De repente estacou, como se tivesse chegado a uma conclusão. Camaradas, disse com toda calma, sabem quem é o responsável por isto? Sabem quem foi o inimigo que na calada da noite destruiu nosso moinho de vento? Bola de Neve. Rugiu violento com voz de trovão. Bola de Neve foi o autor disto, com rematada maldade, pensando em destruir nossos planos e vingar-se de sua expulsão. Esse traidor insinuou-se até aqui, sob o manto da escuridão, e destruiu nosso labor de quase um ano. Camaradas, neste local e neste momento, pronuncio a sentença de morte para a Bola de Neve, um herói animal, segunda classe e meio balde de maçãs ao animal que lhe fizer justiça, um balde inteiro a quem eu capturar vivo.